Oiê, boa noite. Boa noite, meu povo. Entrei sem avisar. Entrei sem avisar porque eu tava em débito, me sentindo em débito com cada um de vocês que quer fazer o Cefaz Roraima. Não tinha analisado ainda. Então, resolvi pegar o tempo que deu, que foi hoje, agora, pra estar aqui fazendo essa análise. Vamos lá. Deixa eu tirar meu caderninho das fiscalizações daqui, né? Porque agora eu não vou mais usar. Usei insanamente essa semana. Meus queridos, muito boa noite. Ó, o computador da Receita chamando. Meus queridos, muito boa noite. Me desculpem o traje. Acabei de tomar um banho. E aí eu tava lá tomando banho. Tava lá, depois da academia, fui tomar um banho. E eu pensei, eu não fiz a análise de Roraima, né? Não fiz a análise do Cefaz Roraima. E me deu, assim, um certo sentimento de culpa. Porque vocês sabem que eu, né? Enfim, eu gosto de ajudar aqui, né? Enfim, o que eu posso contribuir, o que eu puder contribuir, eu gosto de contribuir. E aí eu pensei, bom, eu não vou colocar roupa agora, me arrumar, aquela coisa toda. Hoje não vou sair de casa, tô super cansada. Mas eu pensei assim, eu vou entrar lá, nem que seja, sei lá, 20 minutos, para fazer uma análise do que eu acho mais relevante desse edital, para direcionar quem me acompanha aqui, da mesma forma como eu direcionei os meus alunos lá do coaching que vão fazer esse concurso e que me pediram um planejamento para esse concurso e que eu fiz esse planejamento na terça-feira. Então, eu analisei esse edital correndo na terça-feira, porque eu passei por uma semana muito puxada. Quando eu tenho que entregar mandado de segurança, resposta, né, a mandado de segurança, acaba sendo muito puxado. Não só de tempo de trabalho, mas de energia mental, assim, porque não é que eu fique 24 horas por dia aqui no escritório, mas cada minuto que eu fico aqui é um minuto desgastante. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que tenha muita facilidade com formalidades, prazo, assinatura, procedimentos, assim, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Eu aprendi a desenvolver isso nesses 11 anos de Receita. E quando eu tô finalizando uma análise do meu trabalho, que chega a hora de montar processo, de assinar, de montar a parte, né, para deixar a coisa redonda para mandar adiante, né, para mandar para o pessoal que faz a operacionalização do que eu decido, né, do meu despacho decisório. Eu emito um despacho decisório e vai para uma equipe que vai operacionalizar. Então essa parte final é uma parte que para mim é desgastante, assim, porque eu tenho que ficar muito atenta, não pode ter erro, né? Não pode ter, se faltar uma assinatura, o juiz, né? Eu respondo pro juiz, então o juiz já não aceita. Então essa parte final é uma parte que exige muito da minha atenção e eu acho que exige de mim mais do que dos outros, porque eu não tenho muita facilidade para isso, né? Planilha, assim, do Excel eu lido bem, mas essa parte mais burocrática, assim, de processo, assinatura, aí tem que estar tudo arrumadinho, é uma coisa que me, assim, eu tento ser muito minuciosa. Tanto é que hoje em dia eu acho que eu me destaco pela organização, porque eu genuinamente sou tão desorganizada, assim, no sentido de não é uma coisa natural minha. A minha irmã é virginiana, né? Então dizem que os virginianos. Não sei se eu sou muito chegada em signo, mas, por exemplo, a minha irmã é virginiana. É natural dela ser super organizada, meticulosa e tal. Eu não sou assim, né? Então eu me desenvolvi nesse sentido na Receita. Então hoje em dia eu sou aquela pessoa que tem todos os manuais arrumadinhos e tal, porque eu sei que, como eu tenho dificuldade, eu preciso me esforçar mais para suprir essa dificuldade que eu tenho. Então essa parte final é uma parte que me exige muito e que eu não gosto de desconcentrar. Eu gosto de ficar 100% focada. Tanto é que, assim, eu passava o dia inteiro no escritório. Aproveitei que a minha mãe tá aqui em São Paulo. Fui pra academia só no final do dia, não parei. Fiquei super focada nisso e tal.
E aí, além disso, né, a gente tem um prazo, só que eu não posso usar todo esse prazo, porque depois de passar por mim, né, e de eu elaborar o despacho decisório, esses processos, né, eles vão para uma outra área operacionalizar. E tudo isso tem que ser concluído até o dia final que o juiz determinou. Então, além de pensar em mim, eu tava pensando assim, tem que mandar logo, tem que mandar logo, tem que mandar logo pra essa próxima equipe, né? Senão, coitados, eles não vão ter tempo de fazer o trabalho deles. Vou ferrar com todo mundo. Então, assim, muito puxado mesmo, tá? É normal, assim, não é uma coisa de outro mundo, não quero assustar ninguém que tá aí do outro lado, que porventura esteja estudando pra fiscal e tal. Mas é que o nosso trabalho, até por ser bem remunerado, exige uma certa responsabilidade, né? E tem que ser feito com muita cautela, muita minúcia, muito apego à norma. Porque senão, lá do outro lado, tem um contribuinte que às vezes fica feliz com a nossa decisão, às vezes não, e ele vai procurar chicanas, né, pra tentar derrubar o que a gente fez. Então, você tem que cuidar muito bem. Dito isso, né, e me desculpando aqui por não ter feito essa análise do Cefaz Roraima antes, né? Porque realmente não deu. Eu tô aqui atrasada, eu sei, mas para dar um toque, né? Para dar uma apanhada. Eu não vou fazer aquela análise pormenorizadazinha que eu sempre faço, porque eu tô super cansada mesmo. Então, eu não quero me alongar muito hoje. Eu acho que eu não conseguiria ficar assim 1 hora falando, sabe? Porque eu tô, muito cansada. Sério. Muito, muito mesmo. Mas eu vou falar alguns pontos que eu acho super relevantes aqui e que pode ajudar quem tá estudando para esse concurso e fazendo planejamento para esse concurso, tá? Então vamos lá. Uma prova com um tempo curto entre o edital e a prova, né? Então a prova é dia 7 de novembro. Então basicamente a gente tem só 2 meses. Pouco tempo, a gente tá aí se acostumando com 3 meses e meio, então só 2 meses, então é pouco tempo. Uma prova do Sebrasp, né, do CESP, múltipla escolha, com número de questões definidas por matéria. Então, apesar da gente ter pouco tempo até a prova, a gente tem uma estratégia mais bem desenhada. Por quê? Que a gente tem a quantidade de questões e a pontuação por matéria. Então, acaba ficando melhor desenhado, né? Acaba ficando uma coisa mais desenhada. A gente consegue delimitar melhor qual vai ser o escopo do estudo, porque a gente tem a quantidade de questões por matéria. Eu quero falar, prioritariamente, dessa tabela que está aqui no edital, na página 11, que mostra as matérias, que tem assim, as fases do concurso, é o item 7, tá? Aí tem ali as fases do concurso. E tem o número de questões por matéria, né? Logo abaixo dessa tabela, tem um outro ponto importante que a gente vai usar para analisar junto, que é o critério de avaliação das provas. Então, pelo critério de avaliação das provas, a gente conclui, é uma fórmula louca que ele botou ali e tal, mas assim, se você observa essa fórmula, grosso modo, o que a gente chega à conclusão aqui? Que a P2 vale o dobro da P1, tá? Então, a prova de conhecimentos específicos, a P2, que tem tributário e legislação tributária, ela vale o dobro da P1, que é aquela prova com várias matérias. Português, estatística e tal. Então aqui a gente acaba tendo um cenário muito parecido com as Alagoas. Muito parecido com aquele edital de Alagoas. Que é um edital que pesa a mão na P2, só com 2 matérias. Lá em Alagoas é legislação tributária e auditoria, peso 3. E aqui é direito tributário e legislação tributária, peso 2. Basicamente, tá? É uma fórmula lá para calcular o peso e tal, mas basicamente as questões da P2 valem o dobro da P1, tá? Grosso modo é isso, tá? Então, isso delimita toda a estratégia de prova. Porque assim, deixa eu só desligar aqui o som. Porque assim, você não pode zerar, né? Você não pode zerar nenhuma das 2 provas. Você tem que fazer os mínimos. E esses mínimos são de 15 pontos na prova de conhecimentos gerais e de 30 pontos na prova de conhecimentos específicos. Ou seja,
na prova de conhecimentos gerais, a prova de conhecimentos gerais, ela vale... Peraí. A prova de conhecimentos gerais, ela vale 50 pontos. E você tem que fazer 30. A prova de conhecimentos específicos, ela vale mais pontos, né? Porque é peso 2 e você tem que fazer 30, né? A de conhecimentos gerais tem que fazer 15 pontos. Então, o que a gente consegue sacar dessa lógica aqui do edital? Vamos lá que eu quero a atenção de você aqui para você sacar exatamente o que eu tô falando, tá? Essa prova aqui é uma prova para quem tem base na área fiscal. Por quê? Eu sei que eu sempre falo isso, mas essa aqui em específico é mais. Por quê? Porque essa pessoa que tem base na área fiscal, neste momento, ela pode se dar ao luxo de dedicar muito pouco do tempo dela para as matérias que a gente chama de básicas, que são basicamente as matérias da P1, exceto tributário. Né? Então, na P1 a gente tem ali as matérias básicas, português, exatas, constitucional, administrativo, contabilidade, tá tudo na P1. Então, essa base tem que estar muito resolvida para o aluno conseguir ter chance nesse edital, para que neste momento ele não precise estudar quase nada das básicas. Sacou? Então, qual é a estratégia que eu desenhei para os meus alunos que estão muito bem nas básicas? Praticamente apenas revisão das básicas, essa revisão sendo feita quinzenalmente, antes da prova quinzenal e na prova quinzenal, né? Então, é para contador, né? Não é para contador, tá? Se eu não estou enganada aqui, o requisito não tem requisito específico de formação, tá? A não ser que eu tenha lido errado, que eu também não me atenho muito a esses detalhes burocráticos. Mas, se eu não estou enganada, é diploma registrado de conclusão em curso de nível superior de graduação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Então, você pode até ter um tecnólogo, tá? Pelo que diz aqui, a princípio, você pode até ter um tecnólogo, porque não exige bacharelado, né? Não exige quantidade mínima de horas. Então, você não precisa ser contador, não precisa nem ser formado em um curso com bacharelado. Você pode até ter uma licenciatura, ou então, sei lá, um tecnólogo e tal. Mas, assim, voltando ao que eu tava falando, pro aluno que tem base, pro aluno que é o aluno que tem chance de ser aprovado, o que ele vai fazer nesses 2 meses até a prova? Ele vai praticamente só estudar as básicas no momento da revisão quinzenal e no momento das provas quinzenais. Nas provas quinzenais ele vai pegar lá, vai fazer a prova inteira, vai fazer questões de contabilidade, de português, de estatística, de constitucional, de administrativo. E um dia antes ele vai revisar os mapas, né, as folhas de revisão que ele tiver produzido e tal. Então, a cada 15 dias ele vai ter essa base, vai rever esses conteúdos. No resto do tempo, ele vai focar em tributário e legislação tributária, porque são as matérias que as duas matérias juntas valem 76% da prova, só essas duas matérias. Então, o aluno, nesse caso, para ser aprovado, ele vai estudar a fundo, neste momento, essas duas matérias e vai contar com o conhecimento que ele já adquiriu e que ele vai manter via revisão quinzenal e prova quinzenal. Ele vai manter isso e vai usar para garantir os mínimos da P1. Entendeu? Então, esse é o momento desse aluno que tem bastante base, apenas manter o conhecimento dele, sem se aprofundar no que ele não estudou ainda de contabilidade. Imagina, contabilidade, vai cair contabilidade pública, vai cair um monte de coisa, só que são coisas que não valem muito, né? São coisas que não têm peso na prova. Então, esse aluno,
o aluno que vai ser aprovado nesse concurso, ele não vai destinar tempo de estudo para essas matérias básicas. Peraí, só deixa eu autorizar o RAP aqui que chegou, que eu preciso passar o código para ele. Só um minutinho. Voltei. Tô aqui. Tinha que passar o código pro RAP, que a gente pediu aqui, um mercado. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Só para confirmar que eu tinha saído para ver passar o código pro RAP, voltei. Alguém me confirma aí se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Pronto, beleza, já confirmaram aí. Então, meu povo, vem cá. Se você não tem base nas básicas, nem se aproxime deste edital. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje, especialmente... eu já passei o código. Passou? Já passei. Passou. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje, especialmente, eu vou falar mais. Eu vou ressaltar isso mais. Por quê? Porque nos concursos em que as básicas valem muito, uma pessoa que já tem estudado as básicas, mesmo assim, ela vai ter que continuar estudando muito as básicas. Por quê? Porque valem muito. Entendeu? Então, ela vai ter que continuar estudando as básicas para melhorar e chegar na prova e pontuar. Só que nessa prova aqui não é o caso. Nessa prova aqui, o aluno, basicamente, ele vai parar o estudo dele das básicas. Parar. Entendeu? Ele vai estudar, de agora em diante, basicamente, só tributário e legislação tributária. E ele vai fazer a P1, ele vai fazer a prova de conhecimentos básicos com o que ele já estudou. Sem se preocupar se ele vai acertar, sei lá, 45, 50 ou 42. Por quê? Porque é uma prova que vale pouco. Então, o objetivo dele com a P1 é mínimos. Ele quer fazer lá os mínimos. Se ele fizer os mínimos na P1, porque a P1, ela vale 33% da prova. Esses 33% da prova correspondem, vamos fazer uma regra de 3 aqui. Esses 33% da prova correspondem a 50 questões da P1, né? A P1 tem 50 questões, então esses 33% da prova correspondem às 50 questões. Então, se ele fizer os mínimos, né? Se ele fizer os mínimos, que são 15 questões na P1, mesmo assim, essas 15 questões são 10%, vai dar para ele 10% de pontuação na prova, certo? Então, a P1 tem 50 questões. Isso corresponde a 33% da prova. Se ele acertar as 15 de mínimos, né? O que seria acertar as 15 de mínimos? Ele acerta lá as 10 de português, e acerta, sei lá, mais umas 10 de contabilidade, né, que tem 15 questões, enfim, acerta mínimos. Vamos falar que esse cara vai meio mal, assim, ele acerta 15, né, acerta 15 questões. Se ele acertar essas 15 questões, se 50 questões correspondem a 33% da prova, essas 15 questões vão corresponder mais ou menos a 10, 15% da prova, da P1. Né, da prova toda, na verdade, né? Essas 15 questões que ele fizer de mínimos vão corresponder a mais ou menos, né? Mais ou menos 10% da prova toda. Da prova toda. E aí, se a P2 vale 76%, né? Se a P2 vale 76%, se ele somar mais os 10% que ele vai fazer na P1, dá 86% da prova, certo? Então, ele já entra numa excelente pontuação concorrendo para passar. É claro que se o aluno tem muita base nas básicas, ele não vai só fazer os mínimos, né? De 50 pontos, ele não vai fazer só 15, né? Eu tô falando assim, para começar a brigar. Se o aluno tem muita base, ele não vai fazer só 15, né? Ele vai fazer, sei lá, 20, 25, vai fazer metade, faz metade da P1. Tem 50 questões, ele faz 25. Se ele fizer 25, ele consegue 17% na prova toda, considerando a prova toda. Então, ele tem 17%. E aí, somando a P2, que vale de 76%, 76% mais 17 vai dar
né? 76%. Se eu somasse 20, daria 96%. Somando 17, dá 93%. Então, ele faz 93% da prova e passa. Com 93% da prova, ele vai passar. Deu pra sacar? Então, basta que o aluno faça um pouco mais que os mínimos da P1. Mas ele tem que se garantir na P2, porque a P2 vale ponto pra cacete. A P2 vale 76% da prova. Entendeu? Vale muito ponto. E são só 2 matérias. Legislação tributária e direito tributário. Então, para encarar esse edital aqui, você tem que ter base, você tem que você tem que se preocupar em manter essa base sem se aprofundar, porque assim, vamos combinar, o edital é gigantesco. Não é grande, é gigantesco. Essa P1 é gigantesca. Em contabilidade vai cair contabilidade pública, vai cair custos, vai cair um monte de coisa. O edital é enorme. É uma coisa descomunal. Descomunal. Assim, fazia muito tempo que eu não vi um edital com tanta matéria pra não valer nada. Então, assim, língua portuguesa, aí tem administração pública gigante. Essa ementa de administração pública é basicamente administração geral junto. Tem um monte de coisa de administração geral. Um monte. Aí tem direito administrativo gigante. Cai a nova lei de licitações e contratos. Cai a lei antiga. Cai a lei nova. Aí tem constitucional enorme. Que até eles colocaram por engano ali. Constituição do Estado de Alagoas, né? Com certeza vão trocar. Fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do edital de Alagoas. Aí tem empresarial, civil, penal, enorme. Matemática, que na verdade inclui matemática financeira. Estatística, tudo. Estatística básica, estatística avançada. Aí cai aquela parte de economia, igual ao Ceará. Vai cair economia brasileira, vai cair economia internacional, vai cair comércio internacional, basicamente. Aí tem contabilidade, contabilidade de custos, contabilidade pública, contabilidade comercial. Ou seja, é um monte de coisa, monte de matéria. Assim, uma quantidade descomunal de matéria que vale muito pouco. Vale muito pouco. Então, você tem que fazer essa prova com o que você tem de base na área fiscal. E destinar esses apenas 2 meses de hoje até a prova para a parte específica. Tributário e legislação tributária. Entendeu? Porque senão, você vai perder ponto e não vai passar. Então esse aqui é um edital pega trouxa, sacou? Ele é pega trouxa. Então assim, se você tá achando que basta estudar 2 matérias para ser aprovado, você vai se ferrar. Por quê? Porque tem mínimos na P1. Tem mínimos de 30% na P1. E não é fácil fazer. Eu conheço um monte de gente que rodou em Alagoas por não ter feito o mínimo da P1. Justamente porque era a mesma estratégia. A P2 ali um monte, né? Não é à toa que eles copiaram de tal. A P2 ali um monte, a galera só estudou pra P2, não estudou nada pra P1, rodou por mínimos. Só que isso acontece com o aluno que não tem base. Se o aluno já tem uma base, se o aluno já estuda para a área fiscal, já tem uma base em contabilidade, em português, em exatas. Se o aluno, por exemplo, acabou de sair do Ceará, né? Acabou de sair da prova do Ceará. Como é boa parte dos casos dos meus alunos, né? Boa parte dos meus alunos que vão fazer essa prova acabaram de sair do edital do Ceará. Então, estudaram muito. Da P1, estudaram praticamente todas as matérias que estão na P1, exceto contabilidade pública, que não estava no edital do Ceará de fiscal geral, aquele que não era específico, e contabilidade comercial também não. Então, o que vai acontecer? Esse aluno, ele vai para essa prova com essa base só. Vai estudar mais alguma coisa? Não. O que ele vai ficar fazendo? Prova quinzenal e revisão quinzenal. Prova quinzenal e revisão quinzenal. Prova quinzenal e revisão quinzenal. E nesses 2 meses de hoje até a prova, ele vai se preocupar em, assim, tributário, estudar detalhadamente cada tópico do edital, né? Jurisprudência, fazer um monte de questões do CESP, CTN decorado, enfim, aquela coisa toda. E, além disso, a legislação.
específica, né, tributária. Então, essa vai ser a preocupação. Entende? Então, esse é o aluno que vai ser aprovado. Porque se o aluno agora tentar pegar esse edital de igual para igual, tentar pegar esse edital e dar a mesma importância para todas as matérias, ele não vai passar. Entendeu? Não vai passar. Porque é um edital que privilegia a P2, só que ele exige mínimos na P1. Só que a P1 é gigantesca, enorme, imensa, e não vai dar tempo de estudar. Então, ele já tem que ter base. Se o aluno não estudou tributário, até vá lá. Até vá lá. Assim, estudar agora. Agora, esse aluno tem que estar bem em contabilidade, em português, em estatística, em matemática financeira, matemática básica, constitucional, administrativo. Para quê? Para conseguir, nessa reta final de 2 meses, estudar tributário e legislação. Mas pelo menos ele garante os mínimos na P1 e entra na briga. Entra na briga. O que não pode, nesse momento, é você que nunca estudou para concurso e tal, acabou de chegar, né? Acabou de entrar no busão, passou aí o busão na sua casa, área fiscal. Você entrou no busão e falou, agora eu vou passar aqui. Meu amigo, não vai. Não vai. Tem gente na janelinha há muito mais tempo. E esse edital aqui é um edital para essa galera. Galera que tem base nas básicas, que vai deixar essas básicas de lado agora, mantendo só com prova quinzenal e revisão quinzenal, e vai focar todas as energias na P2 para pontuar. Na P2 agora ele vai rachar, ele vai escorraçar, vai pontuar na P2. E vai usar a P1 só para garantir lá o que ele conseguir fazer de ponto com o conhecimento que ele já tem. Porque vale pouco. E é muita matéria, mas é matéria, rapaz. É imenso. Você vê que o edital da P2, ele ocupa basicamente meia página. Meia página. O edital da P2, que vale o dobro da P1, ocupa meia página. E o edital da P1, que vale 1/3 da prova só, ocupa... edital da P1, que vale 33% da prova, ocupa 1, 2, 3, 4, 5 páginas. O edital da P1, que vale 33% da prova, ocupa 5 páginas. O edital da P2, que vale 66... Desculpa. O edital da P2... Eu tô fazendo conta errada aqui, né? Minha soma tá dando... Tô fazendo conta errada, peraí. Deixa eu só retornar com a soma certa. Porque eu acabei de ver que a minha soma tá errada. Ô diacho, peraí. Acabei de ver que a minha soma tá errada. Mas já passo pra vocês, direitinho. Só um minutinho. Peraí. Opa. Aqui, ó. Pronto. Só um minutinho. Igual, soma. Isso aqui. Igual, soma. Pronto. Isso. Então, eu tava falando que a P2 valia 75% da prova. Não, a P2 vale 66% da prova. Mas não muda nada do que eu falei, o raciocínio é o mesmo. Então, na P2, com 2 matérias, o cara vai pontuar. Se você observar, como eu disse, a P1, que vale apenas 33% da prova, são 5 páginas de edital. E a P2, que vale 66,7% da prova, tem meia página de edital. Então, a P2 é curta. Você vai estudar e vai pontuar. A P1 é imensa, tem muita coisa, um monte de coisa lá, que não vai dar tempo de estudar até a prova, e não vale nada. Ou seja, você vai fazer com o conhecimento que você já possui, revisando quinzenalmente, fazendo provas quinzenalmente, mas sem a preocupação de pontuar na P1. Por quê? Porque vale pouco. Deu pra sacar? Então, essa aqui é uma prova para quem tem base, para quem vai chegar na prova arregaçando na P2, quando eu falei lá atrás 75% da P2, eu tava errado, porque a minha tabelinha aqui tava com um erro. 66%. Mas assim, a pessoa vai arregaçar na P2, vai fazer 60% da P2,
A pessoa que vai ser aprovada, anota aí, vai. Ela vai fazer 60% da P2 e vai fazer, sei lá, 20% da P1. 25% da P1, metade. Entendeu? Essa é a pessoa que vai ser aprovada. Entendeu? Essa é a pessoa que vai passar. A pessoa que vai passar é uma pessoa que vai pontuar muito na P2 e fazendo um pouco mais do que os mínimos na P1, só um pouquinho mais do que os mínimos na P1, ela vai entrar entre os aprovados. Entendeu? Por isso que se você não tem base em área fiscal, se você ainda não fechou contabilidade, não fechou tributário, não fechou contabilidade, não fechou constitucional, administrativo, português, não viu exato. Se você é essa pessoa, não faça esse edital. Continue estudando as básicas. Pule esse edital. Esse edital aqui é edital para iniciados, entendeu? Pro cara que já tem a manha. Porque o cara vai meio que suspender o estudo das básicas para focar só em tributário e legislação aduaneira. E vai fazer aquele que é meia página de edital. E que ele vai pontuar muito. E com o conhecimento que ele já tem, prévio, que não vai ser obtido agora, porque faltam 2 meses para a prova. Com o conhecimento que ele já tem, prévio, mantido através de revisões quinzenais e provas quinzenais, da folha de revisão que ele já tem e tal, ele vai pontuar na P1 o suficiente para fazer os mínimos e para fazer um pouco mais. Sei lá, vai fazer, 50% da P1, 60% da P1, vai. Digamos que o aluno faça 60% da P1, vai. Se ele fizer 60% da P1, são 25% da prova. Somando com os 60% lá, que ele fez, 25 mais 60, vai dar 85. O cara tá na briga. Entende? Deu pra sacar? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Se você não tem base nessa prova, se você não tem base em área fiscal, meu amigo, pula, finge que nem viu. Porque mais do que nunca é um edital para quem tem base. Porque de agora em diante não vai dar para fortalecer nenhuma base. Ceará ainda dava, né? A gente não sabia quantas questões ia cair de contabilidade, tributário. Tributário não digo porque aqui também vale muito, mas a gente não sabia quantas questões ia cair de contabilidade, português. Então, assim, caiu muita questão das básicas lá. E a pontuação era a mesma. Então, assim, o aluno teve que continuar estudando no pós-edital, português, exatas, contabilidade, constitucional, administrativo. Ele teve que continuar estudando. Aqui não. Aqui não. Aqui ele vai só manter o que ele sabe. E vai dedicar todo o conhecimento dele, todo o tempo dele para P2. Porque são 2 matérias de meia página, edital de meia página, que valem muito ponto. Muito ponto. Deu pra sacar? Não quis me alongar muito, mas acho que já deu pra passar o raciocínio aqui, né? Tem mínimo sim, tem mínimo de 15 pontos na P1, ou seja, 30% da P1, e mínimo de 50, se eu não me engano, desculpa, mínimo de 15 pontos na P1, ou seja, 30% da P1, e mínimo de 30% da P2, ou seja, 30% da P2, ou seja, mínimo de 30% por prova, entende? Que não é um mínimo alto, só que é um mínimo muito difícil de fazer na P1. Porque a P1 são 5 páginas de edital. Então, para você conseguir fazer esses mínimos na P1, tem que ter base. Tem que ter base. Ou então, você vai ter que estudar agora. Só que se você estudar agora, você vai deixar de estudar para P2, que é a prova que vai realmente pontuar você, entendeu? Deu para sacar? Não tem mínimo por matéria. Não tem, pelo que eu vi aqui no edital, não sei que eu tenha visto errado, tá? Mas não tem mínimo por matéria, só mínimos por prova. O requisito de mínimos é 30%, 15 pontos na P1, 30 pontos na P2. E não tem mínimo por prova. É isso, meu povo, era isso que eu queria passar. Tava em débito aqui, não queria não analisar isso com vocês, não queria deixar vocês sem essa análise, né? Porque eu sei que muitos me pediram, recebi bastante mensagem essa semana. Professora, já saiu sua análise de Roraima? Não tinha conseguido fazer, infelizmente, não rolou. Tava muito apurada, minha semana foi, como eu expliquei no início da nossa live, a minha semana foi bem complicada, tá? Mas espero aí que eu tenha ajudado, tá? Espero aí, deixa eu ver as perguntas, né? Deixa eu ver, peraí. Tem vagas na mentoria? Eu vou conseguir
já alguns alunos, né? Como eu divulguei na sexta, alguns alunos já se inscreveram essa semana. E eu só vou conseguir orientar quem se inscrever até domingo, tá? Porque como é muito pouco tempo entre edital e prova, depois fica menos de 2 meses, né? Então até eu conversar com o aluno e fazer o planejamento fica complicado. Então se você quer coaching para esse concurso, manda uma mensagem para a Naya lá no Zap. É 11 99581 4007. Tá? 11 99581 4007, manda uma mensagem para ela, diz que você tá interessado no coaching para Você Faz Roraima, tá? E diz que viu a live para ganhar desconto também, tá bom? Tenho base da PF, é possível pegar direito tributário e legislação tributária pós? Se você tem base mesmo para PF, pode ser interessante. Eu não sei o que você entende como base, quando eu digo base é mega base, mas se joga aí, tá? Coloquei 4 matérias por dia, mas acho melhor 2, uma de manhã e uma de tarde. O que você acha, prof? Eu não gosto muito dessa divisão, assim, uma de manhã, sabe? Eu não acho legal, assim, é uma de manhã. Não, quantos minutos? Porque meta e planejamento tem que ser preciso, né? Então, assim, quantos minutos? São 120 minutos de manhã? Então tá, 120 minutos, você vai cronometrar e vai seguir. Senão, de manhã. Aí você fica a manhã inteira mexendo no celular e não estuda nada, né? Então não rola. Tá bom? É isso, meu povo. Eu não vou ficar mais muito, eu tô muito, muito podre mesmo. E vou deixar vocês aí estudando, tá bom? Qualquer coisa, falem com a Naya lá, 011 99581 4007. Não, eu tenho coaching pra... você pode fazer o coaching regular, que serve pro edital que você quiser, pra área que você quiser. No caso do Você Faz Roraima, a gente tem o coaching Extreme, que é um coaching só de pós-edital que vai até o dia da prova. Tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.